Olá, futuro intercambista, tudo bem com você? Aqui quem tá falando é a Ariane Machado e você está assistindo ou ouvindo o nosso podcast, o GeaCast da Go Ahead Intercâmbios. Então, se você está planejando fazer um intercâmbio, quer saber mais dicas sobre destinos, melhores opções de programas de intercâmbio, não deixe de nos seguir nas redes sociais, acompanhar as nossas plataformas de podcast, claro, o GeaCast. E hoje temos a nossa querida convidada muito especial para mim, tá, gente? Que eu tenho que falar, Michele Santos, que é uma super querida minha amiga de infância. E ela é formada, né, em turismo e ela sempre trabalhou nesse segmento. E foi quando despertou realmente o interesse, né? Floresceu ainda mais o desejo de fazer o intercâmbio no exterior. E antes de começar tudo isso, né, Michele, vou apresentar a Michele aqui para você. Primeiro, Michele, obrigada pela sua presença. Tô muito feliz e lisonjeada por você estar aqui. Você sabe que eu tenho um carinho imenso por você. A gente se conhece desde piquitinha, né? A gente brincava na rua juntas, até para falar, né? Então, esse carinho que eu tenho por você ainda aumentou ainda mais com toda essa experiência que você teve. Então, vamos apresentar aqui nossa convidada, né, gente? A Michele, ela é nascida em Jacareí, como eu. Então, aqui que é no interior de São Paulo, né? Então, a Michele nasceu em Jacareí. Ela é turismóloga de formação e pós-graduada em administração de empresas. A Michele, vocês, quem tá assistindo, né, vai ver que a Michele, ela é tímida desde a infância. E, nossa, eu tô muito feliz dela estar aqui, gente! Muito feliz mesmo dela estar participando desse nosso podcast. E ela decidiu, né, viver essa tão sonhada experiência em 2018, na cidade de Dublin, que ela foi fazer o seu intercâmbio, que foi a experiência que ela teve, tá? No programa de estudo e trabalho. E eu preciso fazer uma piadinha, né, gente? Que a Michele, na Irlanda, ela era igual o Julius do Chris, sabe? O pai do o pai do Chris, ela era igual o Julius. Ela tinha não só 2 empregos, mas 3 empregos, gente. Então é possível. Eu tinha que fazer essa piadinha, amiga. Você não tinha só 2 empregos, não. Você tinha 3. Tinha. Não contente, você tinha 3. E é isso, obrigada, Mi, mais uma vez. E a Michele vai falar aqui até, aproveitando para falar sobre o assunto que iremos falar, né, discutir aqui, que é realmente a Michele vai contar um pouco sobre as dificuldades no intercâmbio, tá? Então, como vocês já sabem, todos os nossos convidados pedimos para trazer um objeto, o que representou e o que foi tão importante, né, no seu intercâmbio, né, na sua experiência no exterior. Michele, então, pode começar. Oi, Ari. Oi, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com você, participar desse podcast. Você sabe que eu tenho um carinho imenso por você, pelo Thiago, pela agência, por tudo. E tô feliz de estar aqui e poder participar com vocês. Então, o objeto que eu trouxe foi um snowball que eu tenho da Irlanda, que na verdade ele tá quebrado. Ai, deixa eu ver. Adoro! Mas tem um duende, né? Porque na Irlanda eles acreditam muito, né? Em duendes, em fadas. E eles acreditam que traz sorte. E realmente eu tive muita sorte na Irlanda, né? No período todo que eu estive lá, eu me considero uma pessoa de muita sorte. Conheci pessoas maravilhosas, tive um intercâmbio maravilhoso. Lógico, a gente tem as dificuldades, mas foi um dos menores dos problemas. Eu vivi coisas muito boas lá, então eu acho que isso representa muito pra mim. Então tá, então eu vou começar com as perguntas. Nossa, de frente com a Ari, né? Alguém brincou aqui em um podcast de frente com a Ari, agora é de frente com a Ari, hein? Mi, conta pra gente o que fez você tomar essa decisão, né, de fazer o intercâmbio, né? O que te influenciou, o que te fez, né, tomar essa decisão para essa grande realização? Então, foram vários fatores, né, Ari? Eu sempre quis fazer um intercâmbio, eu posso dizer assim, que iniciou quando eu tinha por volta de uns 15 anos de idade, assim. Eu não pensava exatamente no intercâmbio, mas eu sonhava muito em morar em outro país para conhecer cultura, para aprender um novo idioma, para vivenciar isso, sabe? Não porque eu queria sair, nossa, não gostasse do Brasil e queria sair do Brasil, nunca foi por isso. Mas eu tinha esse desejo desde os 15 anos de idade. E foi passando. Foi muito por falta, assim, principalmente de maturidade para me planejar para fazer um intercâmbio.
E também, por questão financeira também, eu não fiz antes o intercâmbio, fui segurando, pensei em fazer au pair nos Estados Unidos. Quando eu fui ver, passou meu tempo, porque até os 26 anos, né? Exatamente. Não consegui fazer, foi chegando os 30, e eu sempre querendo fazer um intercâmbio. Às vezes adormecia essa vontade, depois voltava, e assim foi indo. Até que eu te vi um dia, né? A gente se encontrou Sim. por acaso. E você me falou que você ia fazer um intercâmbio para a Irlanda. Antes disso, eu havia pesquisado para fazer programas de 1 mês no Canadá. Mas assim, parecia que não me chamava atenção ainda para fazer. Eu parecia que eu queria mais. Como você sabe, eu trabalhei, né, num período no turismo, né? Por 10 anos eu trabalhei numa agência de viagens. E eu já me via ali estacionada, não me via uma oportunidade para eu crescer. Só se eu saísse do meu trabalho. E para isso, eu precisava do inglês, né? Turismo, gestão de viagens, Sim. A gente precisa de inglês, né? Então, foi um conjunto de coisas, não foi só um, né? Foram vários fatores. Então, o que eu fiz? Pensei, para mudar de área, para eu sair do meu trabalho, eu preciso do inglês. Eu fiz cursos de inglês ao longo da minha vida, mas em curto tempo, porque eu sentia dificuldade em aprender o inglês, mas assim, mais para me comunicar. Como eu sou tímida, eu tinha dificuldade para me comunicar, eu não me via trabalhando numa empresa e usando o inglês para falar, né? Então, eu pensava assim, eu só vou aprender inglês o dia que for fazer um intercâmbio, porque ali eu vou ter que meter a cara, eu vou ter que falar, então assim eu vou aprender. Então, somou esses conjuntos, né, de vários fatores, foi a vontade de aprender o inglês de verdade, foi ter a vivência em outro país, foi ter te encontrado. Eu nunca tinha imaginado Irlanda na minha vida, porque quando eu ia a outras agências de viagens, eles já descartavam a Irlanda para mim. Então, quando eu te encontrei, eu falei, nossa, que legal, me motivou. Aí, depois de um tempo, né, aí eu tomei a decisão. Foi uma coisa que eu sonhava, né? Chegou um ponto que isso ficou tanto na minha cabeça, que eu sonhava de noite que eu tava fazendo um intercâmbio. Isso ficou muito ali na minha cabeça. E eu pensava dia e noite nisso. Eu falei, eu preciso ter coragem. Tava me faltando coragem. Aí até que um dia me deu um estalo, eu falei, não, eu vou fazer. Aí eu pedi demissão do meu trabalho, fiz o acordo, comuniquei os meus pais, comuniquei minha família. Sim, e eu lembro muito bem disso. Eu lembro bem, né, Mi? Foi verdade. Eu conversei bastante com você, você me ajudou muito nesse processo, me ajudou demais. Na verdade, foi quem me deu mais apoio mesmo, foi você. Ai, fico tão feliz. E me deu segurança, isso me trouxe uma segurança, né? Porque eu tava conversando com alguém que viveu isso, né? Que estava lá e que me trouxe muita segurança mesmo pra ir. Então, eu tomei toda essa decisão e foi questão de 3 meses, né? Eu usei a minha rescisão do trabalho para poder pagar o intercâmbio, vendi meu carro e falei, então, agora eu vou. E fui. Questão de 3 meses eu já tava na Irlanda. Que legal. E eu lembro muito, assim, Mi, até complementando aí o que você falou, eu lembro, assim, de cada passo, de cada momento da nossa conversa, quando eu tava na Irlanda, que realmente essa insegurança, eu acho que é o que a maioria, digo assim, mais de 90% dos intercambistas aqui no Brasil acabam tendo, né? Aquele medo, aquele receio de, poxa, será que vai dar certo? Será que será que eu vou me adaptar ao clima? Será que é pra mim realmente fazer um intercâmbio, morar no exterior, conhecer pessoas, né? Outras pessoas? Será que eu vou conseguir ficar longe da família, porque tem vários fatores, né? Eu falo muito, tem muitos obstáculos, né? Até você concluir o intercâmbio e durante o intercâmbio. Então, acho que o medo, é o principal, né? Sim. E eu lembro muito bem de cada passo do que a gente conversou, das palavras de incentivo mesmo para você realizar, da preocupação, até que você tinha a preocupação de fazer o intercâmbio com 30 anos, eu lembro disso, e eu falava muito para você de maneira alguma, que é um ponto que a gente passa muito, né, pros alunos, pros intercambistas, que não tem idade para fazer intercâmbio, né? Então, eu acho que nunca é tarde para você tirar esses planos do papel, o sonho, né, do papel, e é importante realizar, independente de qual idade for, né? Tem que fazer. A gente pontua muito essa questão, que infelizmente aqui no Brasil a gente sabe, a questão do preconceito.
pela idade. Tem muitas pessoas que pensam, mas eu já tô velha demais, né, para fazer um intercâmbio. Já tô com 30, 35, 40 anos, 45, 50. Gente, não tem idade para fazer intercâmbio. Então, o intercâmbio realmente qualquer momento é momento para fazer, para viver essa experiência. E eu fico muito feliz de poder ter feito parte dessa sua experiência, de ter conseguido alimentar, né, esse desejo que eu sempre tive de fazer intercâmbio também e de concretizar esse sonho, né? Então eu fico muito feliz, obrigada mais uma vez, né? Não tem nem que falar. E obrigada mesmo, Mi. E eu vou até continuar aqui falando um pouquinho, né? Até para você passar, que eu acho que muita da preocupação dos intercambistas, quem está nos ouvindo agora, assistindo, quais os principais medos, né? O seu principal receio que você tinha ainda aqui no Brasil para fazer um intercâmbio. Uhum. Então, como você falou da idade, eu também tinha uma preocupação em relação à minha idade mesmo. Mas era uma coisa tão... Quando a gente chega lá, a gente descobre que é uma coisa tão banal, assim, porque a idade realmente não influencia em nada. Nada. Eles não querem saber a tua idade, eles não se importam com isso para você arrumar um trabalho ou para estudar, nada. Isso não influencia. E eu vi que eu fui na melhor época, na minha melhor idade, sabe? Hoje eu vejo assim, nossa, eu fui no momento certo. Foi o momento que me despertou a vontade forte e era quando eu tava mais preparada, que eu tinha mais maturidade para ir. Mas além dessa questão da idade que me preocupou antes, mas depois foi tranquilo, eu tinha muito medo de não conseguir trabalho. Mas não porque eu tava indo com pouco dinheiro, não porque eu tava indo para querer juntar dinheiro, é porque a minha preocupação era me manter lá. Então eu falei assim, preciso me manter. Mas eu tinha uma coisa muito na minha mente, assim, depois que eu conversei com você, que eu tava muito segura, que eu tomei a decisão de ir, eu fui com um pensamento muito positivo. Eu não fui assim, pensando, mas isso não deu certo. Nada disso. Eu fui muito feliz, porque eu tava feliz de realizar, e fui muito convicta de que as coisas iam acontecer. Então eu não ia pensando no pior. Mas eu tinha a preocupação do trabalho, que depois passou, né? Eu sabia que com o tempo as coisas iriam acontecer. E a dificuldade um pouco do idioma no início, né? Mas depois foi... Até mesmo porque você era igual o pai do Cris, do Julius, né? Tinha 3 empregos no começo. E eu me lembro, gente, que quando eu conversei com a Michelle, eu ainda estava em Dublin, e era uma das suas maiores preocupações, né? Ari, será que eu vou conseguir emprego? Eu já vou estar com mais de 30 anos e, nossa, e eu não tô confortável ainda com o meu idioma, com o meu inglês. Era a sua maior preocupação, eu lembro disso. E eu sempre falava pra você, né, Mi? Não se preocupa. Eu não falava nada, gente. Eu sempre ressalto muito isso, e eu não tenho vergonha de falar que o meu inglês, né, amiga? Você sabe que era básico, né? Falava só yes, no, eu até brinco, que eu só falava isso, mas assim, sabia falar, né? Qual o seu nome, sabia falar os numerais em inglês, mas não sabia me comunicar. Então, era a minha maior barreira. E eu sempre falava isso pra você. Não se preocupa, amiga. No começo... fala mímica, que eu falo que eu era fluente em mímica. Sim. E bora lá, vai conseguir, é uma consequência, né, o trabalho. Então, realmente que é uma preocupação, né, de muitas pessoas, que eles acham que é uma dificuldade e na verdade é só uma barreira, né, é só um obstáculo, né, amiga? E, amiga, até aproveitando que você falou sobre essa questão do idioma, né, que eu queria perguntar, como que foi essa experiência com pessoas de outras nacionalidades? Nossa. Você sentiu muita dificuldade? Foi difícil pra você? É um pouco difícil no início, Ari, porque, assim, por mais que eu tivesse feito cursos no Brasil, mas eu não praticava, eu não tava estudando mais. Então, pra mim, tinha zerado, assim, quase, né? Eu só sabia o básico, que nem você falou. As principais coisas e numerais, ou fazer uma pergunta ou outra. Então, quando eu cheguei lá, aí que eu vi que eu realmente não sabia nada, né? Exatamente. O sotaque deles, aquele sotaque forte, falando rápido, e sei lá, o ouvido não tá acostumado. Aí você falava assim, caramba, realmente eu não sei nada de inglês. Eu não sei nada de inglês. Então eu tive um pouco de dificuldade, mas nada assim que, nossa, extraordinário. Mas assim,
foi um pouco para poder pegar ônibus, porque quando a gente chega lá, a gente não sabe nada da vida de lá, a gente não sabe nem como pegar um ônibus, né? Então, para você dizer onde você vai querer descer, qual parada você vai querer descer, para você mesmo assim ir se comunicar, pedir alguma coisa, pegar uma informação, tem um pouco de dificuldade, mas o que eu fazia? Eu já colocava o que eu queria perguntar no Google Tradutor. Essa aí é a dica de ouro, né? Eu colocava no Google Tradutor, treinava ali mais ou menos o que eu ia perguntar e ia no local e perguntava. Lógico, às vezes me entendia, às vezes não me entendia, eu refazia a pergunta, mas assim, uma coisa que é muito legal é porque lá eles se esforçam para te entender. Se você pergunta de maneira... Ou até mesmo quando eles querem falar alguma coisa e eu não entendia, eles se esforçam pra te falar de outra maneira, faz gestos, tudo. E às vezes com uma única palavra que eles falaram de uma frase inteira, você consegue entender todo o contexto. Então isso me ajudou muito. Eu tive convivência com pessoas de várias nacionalidades. De indianos, paquistanês, até das Ilhas Maurícios. Caramba! Que eu nunca imaginei que eu fosse encontrar na vida, mas são, assim, pessoas excelentes, assim, pra se comunicar. Com filipinos. Então, assim, cada um tem um sotaque diferente. Então, um se sente mais confortável e você entende melhor pra poder conversar. E outro, você tem que ali dar uma forçadinha no ouvido, né? É bem por aí, porque o sotaque é diferente, né, Mi? Porque uma coisa é você ouvir um irlandês, que acaba sendo, muitas das vezes, mais limpo em inglês. Sim. E uma coisa é você ouvir um polonês falando, um francês. Desculpa, gente, faz parte de tomar uma água, né? Ouvir um italiano, um francês. Um romeno. Leste europeu era bem difícil, né? Era. Sotaques diferentes. Então, é o que eu falo, a gente, até o mais difícil depois se torna fácil, né? Sim. Eu acho que é porque eles também têm muita vivência de falar de mais de um idioma, né? Lá é muito comum. Então, acho que eles meio que entendem a gente. Sim. Eu não sei como acaba depois ficando um pouco mais fácil, até eles falarem um pouco mais devagar, falar de uma outra maneira pra gente entender. A gente também, com o tempo, pegando a prática e falando, né? Então, o idioma mesmo, a barreira é essa no início, mas depois flui. Flui, com certeza. Você acostuma. E é o que eu falo, a cada dia você percebe o quanto você evolui, né? Exatamente. Porque no começo você pensa assim, nossa, eu não tô conseguindo entender, mas você começa a perceber que a cada dia o quanto você vai adquirindo de vocabulário, o quanto você vai se comunicando. E você falou uma coisa que eu tenho que até compartilhar a minha experiência aqui, que foi você comentando assim, eu fui, a minha maior dificuldade, por exemplo, quando eu fui pegar um transporte público e eu ia perguntar e a pessoa não me entendia e colocava no Google Tradutor e eu até falando assim, o pior não é isso, né? O pior, a pessoa se esforça pra te responder e quando ela te faz uma pergunta que você fala, ai meu Deus, não me pergunta que eu não sei replicar. Às vezes a gente fala assim, sem saber o que é. Ai, gente, eu tô falando isso porque eu falo quantas vezes no começo eu ia pra pedir alguma coisa e eu já ia assim pensando, ai, não me replica, porque eu só me preparei pra fazer uma pergunta, não me preparei pra receber uma outra pergunta em cima da minha, né? Só me responde e ponto. Mas faz parte, é a experiência que a gente fala que é a dificuldade, né? Principalmente no início, mas é o que você disse, né? Isso é no início, você vai evoluindo todos os dias e você percebe o quanto, assim, o seu ouvido vai ficando melhor, né? Você vai absorvendo com mais facilidade, você vai falando, né? Você fala, poxa, eu tô entendendo o que ele tá me falando. Então, é uma evolução, uma constante evolução, né? Até para complementar, meu primeiro trabalho, né, o diretor da empresa que falava sempre comigo, era muito legal, assim, foi uma experiência muito boa, porque todos os dias que eu ia na sala dele recolher o lixo, né, porque eu fui cleaner lá, ele vinha e falava alguma coisa do tempo, ele falava alguma coisa sobre o dia, me fazia uma pergunta. Olha que bacana. Tudo em inglês, assim, e ele falava devagar. E quando eu não entendia, eu só fazia uma carinha, assim, tipo... Frisa, só fazia um franzidinho na testa, e né? ele já sabia, ele reformulava a pergunta dele pacientemente, sabe? Nossa, então eu não tenho que reclamar disso, porque tem um pouco de dificuldade, mas você consegue. Né? Com o tempo vai conseguindo. E as pessoas são bem receptivas na São Irlanda, muito. Né? A gente não diz que é 100%, porque nada na vida é 100%, né? Nada na vida é um mar de rosas. Mas a grande maioria das pessoas na Irlanda, eles são bem receptivos, é um país que recebe muitos estudantes, então por esse motivo eles se esforçam a ajudar. Sabe que as pessoas não falam o idioma, né? Estão lá realmente para aprender.
Então isso é bem legal, né? Sim. Eu falo que é história para contar. Uhum. Então é diante de uma dificuldade que a gente vai evoluindo, né? Exato. E até agora eu vou te fazer uma outra pergunta, que é uma coisa que eu falo que eu sou muito família, né? E pra você, como que foi, assim, ficar longe da sua família, saudade, não só da família, como dos amigos? Me fala aqui. Então, a saudade, ela aperta mesmo, né? A gente sente falta da família, do cachorro, dos amigos, tudo a gente sente falta. Eu senti muita falta da minha família. Mas, assim, com a correria do dia a dia, vai passando. E também tem a facilidade de a gente fazer uma videochamada. Sim, a Isso tecnologia hoje facilita muito a distância ali, né? Eu fico imaginando pessoas que foram há muitos anos atrás. Eu tinha uma amiga que ela foi pra Londres há muitos anos atrás, que ela comunicava com a mãe dela por carta a cada 2 meses. Caraca! Então, assim, fica mais difícil pra você conviver com Como a saudade. a nossa tecnologia evoluiu, né? Então, ajudou hoje tá tudo mais fácil, né? Então, eu fico falando, nossa, que bom que agora tem isso pra poder ajudar. O que apertava mais era o Natal, né? Porque a gente costuma passar com família. Sim. Era a época, assim, que eu mais sentia. Que eu mais sentia mesmo era o Natal. Mas no decorrer do tempo, assim, e também quando foi próximo de voltar pro Brasil, porque eu fiquei 2 anos sem vir nenhuma vez pro Brasil. Então a saudade começou a apertar, vem aquela ansiedade de voltar, foi quando eu senti mais falta. Mas a gente vai aprendendo a lidar com a saudade também. Sim, é o que você falou, né? A saudade da família bate muito forte, eu sei, porque batia muito forte. E é o que você falou, as datas comemorativas, né? Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversário, né? Principalmente da família, dos familiares, que é o que doía um pouquinho mais, né? Eu acho que isso é normal, a gente não pode falar, não dá saudade. Dá sim, faz parte do processo, né? Faz parte desse ciclo, desse período de experiência no intercâmbio. Então, todo mundo vai passar por isso, né? Então, é saber lidar, né, com a saudade. É igual você falou, matar saudade por uma video call hoje em dia, tá tudo muito mais fácil. E pensar nos objetivos principais, né? O foco principal de estar lá. Poxa, eu tô com um objetivo, eu quero aprender o idioma, eu quero viver intensamente essa experiência e que faz toda a diferença, né, amiga? Sim. Então, faz parte, né? Essa saudade da família. E, amiga, eu queria até que você falasse aqui se no começo, quando você chegou no intercâmbio, você passou muito perrengue? Porque acho que é a palavra, assim, que acho que todo mundo quer saber, né? Você passou muita dificuldade, ou se você puder compartilhar algum perrengue no começo aqui com a gente. Perrengue eu não digo assim, sabe? Teve essa dificuldade do idioma, mas eu não digo assim que eu tive um perrengue. As dificuldades assim que eu acho que teve muito foi localização. Quando a gente chega lá, a gente não conhece nenhuma rua, não sabe nada. E eu tive que usar o Google Maps, né? Então, assim, eu costumava falar que o Google Maps me trollava. Às vezes ele mandava para um lugar e era para o outro, a gente se perde muito, até costumar pegar o ônibus, tudo. Então, me fez correr muito atrás de ônibus. Eu acho que quem nunca, né? Quem nunca correu atrás de ônibus, né? Corri muito. E também, acho que tem um pouco, assim, questão ao trabalho. É porque na Irlanda, eles seguem tudo muito padronizado, né? Por exemplo, a limpeza, né? Meus principais trabalhos foram de cleaner, né? Principalmente os primeiros. Então, é padrão é tudo padrão a limpeza. O pano, a cor do pano que você vai usar, com o produto que você vai usar para determinada superfície, se é para o chão, se é para uma bancada, se é para uma cozinha, se é para um banheiro, é padrão. O jeito de você varrer o chão, né, que lá eles falam mopar, né, porque eu uso um mop para poder limpar, é diferente do Brasil. Tudo, nada se joga água para limpar, então você tem que se adaptar a isso. E no início, com inglês extremamente básico, e você pegar um trabalho e você ter que aprender todas essas regras de limpeza em um hospital, vamos supor que foi um dos meus primeiros trabalhos, foi um pouco difícil. Foi um pouco difícil porque tem um jeito certo de fazer, e toda hora meu chefe vinha e me corrigia, mas eu tive, assim, companheiros de trabalhos excelentes e super solícitos que me ajudaram. Então eles me ensinaram direitinho como que usava o produto certo, com o pano certo, e assim, depois você vai pegando a prática. E depois, para os outros trabalhos, vai seguindo mais ou menos o mesmo padrão e você tira de letra depois o cleaner. Mas no início, me adaptar a esse padrão irlandês de limpeza foi um pouco difícil. Porque é bem diferente, É bem diferente. Como pode cultura, né? Culturas
totalmente diferentes. É o que você citou aí. Lá não pode jogar água no chão. Não, se eles verem você jogando E água, aí eles você acham fica pensando absurdo. assim, quem tá ouvindo, né, que pensando, poxa, como que eles lavavam? Então eles não lavavam o banheiro? Não, eles não lavavam o banheiro. Não tem ralo no banheiro. Não tem ralo. Né? Então, era realmente mop. Claro, gente, até pra falar que, poxa, todo mundo deve estar pensando assim, poxa, então eles não devem ser meio porquinhos. Não, é que os produtos que eles usam é muito forte. É muito forte. Então, é um clima, é por questão de segurança também, né? Sim. Que eles falam que não pode ter ralo e jogar água no banheiro pra não ter um risco de acidente. Sim. Uma coisa que eu lembrei agora legal do banheiro também, interruptor. Interruptor de tomada sempre é do lado de fora, nunca é do lado de dentro do banheiro, por questão de segurança também, por causa da umidade. A maioria dos banheiros não tem janela, Sim. sempre tem o exaustor, né, no banheiro. Então, tem tudo questão de cultura, né? É o local que é um país mais úmido, então é um país frio, que por ser um país mais frio, precisa ter aquecedores na casa. Então, o risco de incêndio é muito grande. Sim. Então, todas essas questões pontuais, né, eles seguem por segurança e é cultura, né? É outro país, é outro clima, é tudo muito diferente do que a gente vive aqui no Brasil, né? Tanto que a maioria dos trabalhos lá pedem aquele curso de manual handling, que você tem que saber até como eles se preocupam com isso, mas também a questão de sua postura, como que você vai trabalhar, como você vai carregar algum objeto. A sua saúde física, a sua saúde né? física também. Tudo. Então, é bem legal, né? Compartilhar essa experiência. E aqui eu tô falando, né? Não tem nem... se deixar... Eu falo todos, né? Se deixar, eu vou falando. E aí o pessoal vai me pontuando. Olha, Ari, senão a gente fica aqui 2 horas no bate-papo, porque... Né, amiga? A gente gosta de conversar, né? E aí, até pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo, tá? Eu quero até deixar uma pergunta aqui em relação às dificuldades realmente no intercâmbio. Qual dificuldade te fez mais evoluir? Né? O que te fez mais durante o intercâmbio? O que você acha que fez você crescer ainda mais como pessoa, como profissional? Fala pra gente aqui. Não teve uma dificuldade, um perrengue específico, né? Todo o processo do intercâmbio muda muito a gente. É um divisor de águas na vida da gente mesmo. A gente evolui como pessoa, como profissional. Porque você precisa... Chegando lá, você precisa aprender a conviver com outras pessoas que têm hábitos diferentes dos seus. A primeira casa que eu morei era com 23 pessoas. Tinha turco, tinha turco, tinha mexicano, tinha brasileiro. Então, você tem que aprender a conviver, ser mais tolerante com o diferente, né? Porque é uma cultura diferente. Você tem que ser muito mais tolerante. Então, e é legal, porque a gente aprende muito também, né? Então, isso faz a gente evoluir. Os trabalhos como profissional, a convivência com outras pessoas, todo o processo do intercâmbio, ele te muda, ele te evolui, você nunca vai voltar a mesma pessoa, nunca. Então, é impossível você fazer um intercâmbio e você voltar ao que você era antes. De maneira alguma. Te evolui demais. Eu vivia num mundinho aqui, em Jacareí, São José dos Campos, vivendo num mundo assim que eu nunca tinha saído fora do país. Então, eu não tinha uma mente tão aberta. Você chega lá, você viaja, você conhece outros lugares. Nossa, não tem como você voltar a mesma pessoa. Tudo te evolui. Então, eu não digo que foi alguma coisa específica que me fez evoluir, mas sim todo o processo do intercâmbio. Poxa, que legal. Nossa, é muito bom ouvir isso, né? E é o que você falou. Todo o processo do intercâmbio nos faz evoluir, né? A gente amadurece muito, né? Tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E eu pontuo muito isso, que o intercâmbio muda vidas. A gente conhece muitas pessoas. Eu falo porque nesse mundo de intercâmbio que eu já tô aí mais de 6 anos, né, nesse mundo do intercâmbio, eu vejo quanto as pessoas evoluíram, né, quantas coisas as pessoas conquistaram, né, com o intercâmbio, não só no exterior, quanto para quem voltou também pro Brasil. Sim. Então, eu falo que o intercâmbio muda vidas. Sim. E eu acho que é isso, Mi. Muito obrigada. Obrigada mesmo de coração pela sua participação. E a gente vai encerrando por aqui, pessoal. Obrigado por ter nos acompanhado nesse podcast, falando um pouquinho das dificuldades no intercâmbio. Espero que vocês tenham gostado. E não deixe novamente de nos seguir nas nossas plataformas de podcast e nas nossas redes sociais também. E vamos ter mais podcast
daqui pra frente. Acompanhe a gente aí. Um beijo grande e Mi. Obrigada, Ari. Obrigada de coração, Beijo, amiga. amiga. Beijo.